chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play, Bryant for the lead. Yes! Kobe Bryant gives the Lakers the lead. Ora bem, meus senhores, quinta-feira, que para mim é quarta-feira, à altura falamos de basquetebol, estou a gravar um dia mais cedo, portanto, se acontecer alguma coisa nestes jogos, e são muitos jogos, os jogos desta quarta-feira, e são mesmo muitos jogos, percebam que eu gravei antes, mas temos aí algumas coisinhas para falar. Não vamos fazer um episódio assim muito extenso. Eu tinha falado talvez começasse a analisar aqui algumas equipas, mas acho que ainda é um bocadinho cedo, ainda que equipas como os Pacers e como os Bucks e como os Denver já comecem a merecer aí algumas análises, porque os Pacers, é impressionante, os Pacers, para quem eram a segunda equipa com o melhor pace da NBA, serem agora a 27ª, é hardcore, e o Haliburton, Nossa Senhora. Queria só falar daqui de algumas coisas que aconteceram. E algumas notícias também. Primeiro, temos update na situação do Stephen Curry. Vai ser reavaliado na sexta, portanto, eu tinha dito que ele normalmente aquele tipo de lesão implicaria sempre ali na casa das 2-3 semanas. Eles dizem que ele vai ser reavaliado na sexta, e o Shams diz que andará na casa da semana e meia, 2 semanas, portanto, mais ou menos de acordo com aquilo que me pareceu na altura quando vi o que era a lesão e fui investigar. Há um site muito porreiro que eu não vos vou dizer qual é, porque senão depois vocês vão lá tirar as minhas infos, não estou a brincar. Chama-se Street Close. E portanto, ok, vai falhar aqui, a previsão é que falhe aqui na casa dos 5-6 jogos. Eu ontem não vi o jogo deles, ontem, na terça, não vi o jogo deles, mas reparei que a certa altura eles estavam a ser amassados pelos Pelicans. Eles depois conseguiram até ganhar com um avanço importante. Eu não vi o jogo. Eu apercebi-me na altura, no final do primeiro período, eles estariam para ir a perder por quase 20, qualquer coisa assim. Depois conseguiram, mas eu, como não vi o jogo, não tirei nenhuma conclusão. Mas, portanto, 6 joguitos que ele deve falhar. Eu queria focar-me aqui. Eu tinha aqui mais. Não, espera, eu tinha aqui apontado. Exatamente, já sei. Portanto, eu queria-vos trazer aqui umas declarações do Joe Mazzulla, o treinador dos Celtics. O Joe Mazzulla deu uma entrevista. O Joe Mazzulla está a começar a tornar-se épico a nível de quotes, não é? Aquela história dos treinadores cristãos e outras. E ele agora teve uma muito boa quando lhe perguntaram que regras é que ele mudava. E ele disse que achava que devia haver power play, portanto, ele gosta ele segue muito o futebol. Aliás, há muitas imagens dele com o Guardiola e não sei o quê. Portanto, ele gosta muito do futebol e gostava que houvesse power plays durante X tempo, uma equipa ter mais jogadores que o outro, que para o basquete era estúpido. Já é quase impossível defender agora, imaginem 5-4. Ele esquece que no futebol há 11 jogadores e, portanto, é muito mais difícil. E no futsal, como é jogado com os pés e há um guarda-redes que tapa a baliza, é mais fácil, entre aspas, defender um 5-4, quando a equipas têm um a menos, do que no basquete, onde é lançamento. Portanto, bastava que a bola rodasse até alguém ficar sozinho debaixo do cesto. Mas pronto, dito isto, hilariante, ele acha... mas a parte mais importante é que ele acha, e ele defende isto, e ele dá o exemplo do hóquei e do beisebol, ele defende que a NBA devia permitir porrada. Devia permitir que os jogadores e os bancos pudessem dar a porrada. Como há no hóquei, aquelas fights. Eu ainda assim compreendo que ele diga isto, porque eu acho que ele é tipo cinturão negro em jiu-jitsu ou uma coisa assim qualquer. Portanto, faz todo sentido que ele queira, que ele ache que tem vantagem aí. Por outro lado, o Jamal Mosley, eu fui ouvir isto aqui num podcast qualquer, o Jamal Mosley também tem aí um cinturão qualquer, e o Ime Udoka é um treinador com quem eu não meteria, porque ele é bicho. Portanto, percebo perfeitamente que um homem que tem tipo cinturão negro em jiu-jitsu quer andar à porrada. Acho genial. A NBA nem sequer deixa os jogadores porem um pé dentro do campo quando há confusão. Imaginem perguntarem agora ao Adam Silver se ele equacionaria a possibilidade de permitir os jogadores andar à porrada nos jogos. Eles são todos tão amigos, ninguém ia andar à porrada. Só se o Jimmy Butler se pegasse aí com alguém.
Não temos tido, não tivemos assim nenhuma situação assim que eu me lembre. Eu acho que houve qualquer coisa num jogo dos Ox, talvez. Confesso, não me lembro. Mas acho que não tivemos assim nenhuma confusão. Pelo menos que eu me lembro. Eu queria focar aqui em algumas coisas que aconteceram, mas antes queria só tocar aqui em Denver, e eu depois certamente para a semana falarei de Denver, até certamente chamarei alguém para me ajudar a analisar a equipa. E é verdade que eles estão numa série de 2 vitórias seguidas, mas eles tiveram que ir a prolongamento em back-to-backs contra os Raptors e contra os Nets, e só mesmo por milagre é que eles não perderam aqueles 2 jogos, só mesmo porque eles têm Nikola Jokic, que já leva 3 ou 4 jogos na casa dos 40 pontos. No ano passado fez pai também 2 ou 3 jogos na casa dos 40, este ano já igualou. Os minutos são completamente insanos, ele está a mais de 40 minutos por jogo. É verdade que o estilo de jogo dele não é propriamente de elevado risco a nível de lesão, mas ninguém aguenta jogar em outubro, quando ainda faltam 6 meses e eventualmente playoffs. Ninguém aguenta jogar 40 minutos por noite, e o facto deles precisarem de 2 prolongamentos para ganharem a 2 equipas modestas, uma delas que ainda por cima perde o Scottie Barnes a meio do jogo, já na reta final, mas perde o Scottie Barnes, mas tem várias baixas também na equipa, e os Nets, que dispensam apresentações. É preocupante que os Denver tenham que passar por isto. Eu vi o último período praticamente todo do jogo com os Nets, e aí não deu bem para perceber, porque realmente aí os Denver até estiveram bem, pelo menos os sets que fizeram ofensivos estiveram bem, algumas dificuldades defensivas, mas também porque os Nets jogam um estilo de jogo muito isolamento 1 contra 1, e quando se joga assim, se os jogadores estiverem inspirados, como estava o Cam Thomas e o Dennis Schroeder, é difícil defender. Depois, ofensivamente, o Jokic é realmente uma estupidez de um jogador. Nós temos isto mal, ele não tem 29 pontos, de certeza absoluta. Temos isto mal. E portanto, para a semana certamente falaremos sobre Denver, e que, naturalmente, não podemos não falar sobre os Milwaukee Bucks, que estão trágicos. Eu disse que ele fez 40, não. O Jokic fez 29, 18, 16. Ele fez 40, foi no jogo anterior. Portanto, 29, 18 ressaltos, 16 assistências. Grande jogo, Nikola Jokic. Ele lançar a quanto? Ele não lançou nenhum triplo. Não tentou nenhum triplo. O Jokic está claramente a mandar mensagem à estrutura de Denver. No primeiro jogo, um dos jogos anteriores, fez tipo o recorde de triplos convertidos, 7, se não estou em erro, e agora neste jogo não lança nenhum triplo. Faz lembrar o Kobe Bryant quando se recusou a lançar durante uma segunda parte inteira. Olha, mas eu quero falar de duas coisas distintas, 2 coisas em conferências opostas. A primeira, e eu muitas vezes sou culpado de não dar o devido valor a estas estatísticas durante a época, porque são muitos jogos e a certa altura nós já começamos a achar tudo um bocadinho normal, mas vou destacar aqui os 50 pontos do Paulo Banchero. Vou destacar aqui os 50 pontos do Paulo Banchero, e vou aproveitar para falar um bocadinho sobre os Magic e sobre o Banchero. Eu vi a primeira parte, não vi a segunda desse jogo, porque depois começou um jogo que eu queria ver, confesso, não lembro qual era, mas vi a primeira parte e, portanto, vi a explosão do Paulo Banchero. O Banchero termina a primeira parte com 37 pontos. 37 pontos, eu tenho aqui os dados, desculpem lá, deixa-me saber aqui. Aí está o que é. Portanto, o homem fez 37 pontos, 13 em 17 de lançamentos, 7 ressaltos, 6 assistências e 1 bloco na primeira parte. E o que é que nós vimos? Vimos ele inconsciente no positivo, unconscious, no seu jump shot. E o teto do que pode ser Paulo Banchero como jogador está associado ao jump shot. Já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Portanto, nos dias em que Paulo Banchero, o seu lançamento de mid-range, exterior, o seu pull-up estiver bom, ele vai parecer indefensável. E é indefensável. E vou já explicar porque é que eu acho que ele é indefensável. Ele fez mais de 20 pontos naquele jogo em jump shots. 7 dos lançamentos que ele converteu durante o jogo foi jump shots de criação de dribble. Portanto, ele está a driblar e faz um jump shot. Portanto, criar o seu próprio lançamento em isolamento. Ou seja, se ele
obviamente não será para estes níveis, mas se ele chegar chegar a um conforto do seu jump shot e do seu pull-up a partir do dribble, off the dribble, o teto do Paulo Banqueiro é imenso. Agora, aquilo que nós vimos nos primeiros 2 anos, ele está aqui no 3º ano, não é? O Banqueiro está... Sim, este é o 3º ano dele. Depois, exato, rookie do ano, depois All-Star. Portanto, está numa trajetória boa. Portanto, o trajeto que nós vimos nos outros 2 anos é que ele não é um grande mid-ranger, não é um grande pull-upper, não é um grande off the dribble. Portanto, é um jogador que ainda não está nesse top. Porém, estamos a falar de um miúdo de 21 anos. Portanto, a evolução não é constante, mas é gradual. Não é? É gradual. E, portanto, se ele realmente se tornar confortável no seu jump shot, não estes níveis, neste jogo... Foi contra quem? Foi contra os Pacers, provavelmente, né? Os Pacers estão trágicos. Estão trágicos. Deixem-me só ver aqui rapidamente. É claro que foi contra os Pacers. Jesus. Os Pacers em 2 jogos mamaram 40 e tal do Maxi e 50 do Banqueiro. Portanto, se ele tiver este tipo de lançamento, naturalmente vai ser indefensável. E porquê? Porque se ele conseguir associar criação de lançamento, jump shot, triplo, pull-up, dribble, tudo isso ao facto de ele ser massivo a nível de tamanho, ele tem um teto enorme. O superpoder, entre aspas, do Paulo Banqueiro não é criar a partir do dribble, não é criar a partir de mid-range, não é de lançamento exterior, não. Aquilo que o Banqueiro é muito poderoso é o facto de ele ser maior que toda a gente. Ele é maior do que a maioria dos defesas que estão na frente dele. Houve 2 lances já na reta final, quando no jogo contra os Pacers, em que ele tinha, num deles, o Nesmith, ele levou para baixo, aliás, não, ele tirou da frente com o físico, com o ombro, e depois houve um outro lance onde houve ali uma troca e ele ficou a ser defendido pelo Ben Shepherd e ele amassou o Ben Shepherd, levou-o para debaixo do cesto e foi. E ele teve um outro lance, um afundance de 2 mãos no Siakam, que foi impressionante. Portanto, esse é o superpoder do Banqueiro, é ele ser maior, mais forte, e estamos a falar de um miúdo de 21 anos, portanto, quando ele tiver 22, 23, 24, imaginem onde é que ele poderá ficar fisicamente. Portanto, se o Banqueiro conseguir aliar o seu lançamento ao facto de ele ser um super-herói no sentido de ser maior que todos os outros, e se tornar um daqueles jogadores tipo Giannis, tipo LeBron, tipo... Jokic não, mas esse tipo de Kevin Durant, onde as defesas têm que dizer não, nós não podemos trocar com este jogador, porque não podemos criar mismatches, porque a probabilidade de sofrermos é muito grande em isolamento, aí ele tornar-se-á uma das grandes estrelas da liga. Ele é uma das estrelas em ascensão, se conseguir isso tudo, mas aí estamos a falar de um jogador top. Portanto, aquilo até que me deixou mais entusiasmado no Banqueiro, porque eu depois fui rever as posses de bola dele, aliás, hoje de manhã, para poder falar. Aquilo que mais me deixou entusiasmado até foi na segunda parte, onde ele já não marcou tantos pontos. Portanto, ele terá feito 13 pontos na segunda parte. Mas porquê é que me deixou mais entusiasmado? Obviamente, no momento em que estou a ver um homem fazer 37 pontos em 2 períodos, claro que estou. Vamos lá, já ontem o Anthony Edwards também fez 24 no primeiro período e eu já estava ali a viver aquilo. Mas o que mais me deixou entusiasmado foi quando os Pacers, de uma forma tardia e um bocadinho desconchabada, passaram a tentar tirar-lhe a bola de mão, double teams, pressure diferente, ele teve quase sempre, não sempre, mas quase, ou na maioria das vezes, para ser mais verdadeiro, na maioria das vezes ele teve boas decisões. E as boas decisões é o quê? Rodar a bola, atirador, swing, rotação, colocar o adversário a correr atrás da bola e vai aparecer o lançamento, seja porque um defesa atacou demasiado rápido um close-out e permitiu um blow-by, ou porque um jogador vai simplesmente ter um catch and shoot sozinho. E portanto, eu adorei isso. Adorei depois, no final do jogo, quem fecha... É verdade que depois o Banqueiro vai para a linha de lance livre e é ele que no fundo, mata o jogo. Mais ou menos mata o jogo, digamos assim. Mas o lançamento que eu diria que colocou os Magic com 90% ou 99% de hipótese de ganhar foi o Banqueiro a atacar, colapsou a defesa, bola para fora, e quem é que estava no canto? Anthony Black, um miúdo que no ano passado foi a 6ª escolha, não jogou muito e estava, porque o Franz Wagner estava doente e portanto não jogou a segunda parte. Quem estava ali mais ou menos no canto era Anthony Black, triplo. Os Magic ganharam 3 vitórias e uma
derrota. E o que é que isto me mostra? Mostra-me o crescimento de Paulo Banquero, que estava com 48 ou 49 pontos, já não me lembro, o crescimento dele de, ok, eu posso aqui forçar, tentar chegar aos 50, é o máximo de carreira, é um momento importante na carreira de um jogador, o momento em que ele faz pela primeira vez 50 pontos. Não. Team, bola no Anthony Black, era ele o melhor lançamento, pum, knockdown. E a equipa ganhou. Portanto, isto deixou-me entusiasmado com Paulo Banquero. E há uma outra coisa que é, portanto, Banquero tem a força, é mais poderoso que a maioria dos defesas que o defendem. Vamos ver como é que vai evoluindo o seu lançamento. Até vou ver as percentagens dele. Vamos ver como é que vai evoluindo o seu lançamento ao longo dos próximos tempos. Paulo Banquero. Porquê é que o primeiro... Engraçado, sempre que nós escrevemos no Google um jogador, Paulo Banquero, uma das primeiras, neste caso é a segunda. A segunda coisa que me apareceu é NBA 2K24 Rating. Man, who cares? Basketball Reference. Este é o site, amigos. Este é o site. Há outros, mas este é muito fixe. Este aqui, durante muito tempo, alimentou o 0-0. Não os posso revelar mais, mas durante muito tempo. Portanto, ele lançou 45 no ano passado. Quanto é que ele lançou? 33, ou seja, ainda está aqui humilde. Ele este ano está a lançar a 48, 39% de 3 pontos. Vamos ver se consegue manter estes números. Portanto, se ele associar isto tudo que eu disse, e se conseguir criar ali um pequeno hook a rodar para a esquerda, pelo ombro esquerdo, ou para a direita, sim, mais fácil aí, mas se ele começar a criar ali um zook, se começar a criar ali um pequeno post-game, ali um bocadinho a imagem do Jokic, como ele faz aquele lançamento de gancho através do ombro esquerdo, se ele criar isso, eu diria que podemos ter aqui um Paulo Banquero impressionante, até porque, para já em 2 anos, e é verdade que são 2 anos onde os Magic já estavam aqui numa vontade de ir a playoff, não passado até estiveram, mas já estavam aqui com vontades diferentes. Estamos a falar de um jogador que falhou no total 10 jogos nos primeiros 2 anos da carreira em fase regular, o que é ótimo a jogar 35 minutos no ano passado, 33 no primeiro ano, 33.8, com 34, vamos arredondar para 34. Portanto, fiquei entusiasmado com o que vi. Em relação aos Magic, estamos todos entusiasmadíssimos. E atenção, porque os Magic têm 3 vitórias e 1 derrota. A derrota sei que foi contra os Memphis Grizzlies, que eu vi este jogo. As vitórias, Miami Heat, amassaram com Miami, Brooklyn Nets e Indiana Pacers. Não é um calendário absolutamente demolidor, mas os jogos, ganharam os 2 jogos em casa, foram ganhar a Miami, ok, foram a Memphis, perderam, acho que até numa segunda noite, um back-to-back, se não estou em erro, portanto, tudo tranquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Os Orlando Magic, que foram a principal adição, até foi na linha do que a equipa necessitava e também na linha do que a equipa é, portanto, um grande defensor, ponto de ataque, navegar bloqueios, e, ao mesmo tempo, um atirador. Esse atirador está com um dos piores arranques da NBA. Ele está a lançar abaixo de 20%, ou na casa dos 20%. Portanto, Kent Davis, Caldwell Pope. É verdade que ele já não é um atirador de 40%, mas é um bom atirador. Aliás, nem sei se é ou não, porque ele no ano passado... Eu acho que ele no ano passado não teve assim um ano muito bom a nível de lançamento, mas certamente não é um jogador que desaprendeu... Cantavius, né? Cantavius, é com A? Cantavius? Não sei escrever Caldwell Pope, malta. Ai, Deus. Caldwell Pope. A dislexia, mano. A dislexia, malta. A dislexia é muito complicado. Há coisas que eu não consigo mesmo escrever. O meu cérebro baralhas. Não sou disléxico, estou a brincar, mas há coisas que não consigo. Portanto, ele está... Malta, eu disse que ele estava abaixo dos 20%. Ele está a lançar de 3 pontos a 11%. A 11%. Absurdo. No ano passado lançou 40%. Há 2 anos lançou 42%. Portanto, ele não é um jogador de 11%. Se calhar é mais rápido um jogador de 41% do que um jogador de 20%. Mas isto para dizer, ou seja, eles não estão propriamente a começar bem a nível do lançamento. Eles não estão com uma grande percentagem. Por outro lado, estão a contar com Jalen Suggs, que está a justificar aí muito o seu contrato, o contrato de 100 e tal milhões que ele recebeu há uma semana, mais coisa menos, começar a época. Portanto, até aqui tudo bem. Portanto, eles vão melhorar. Tenho a certeza absoluta que a nível do lançamento exterior eles vão melhorar, porque
será difícil piorar, porque o Caldwell Pope está a lançar a 11%, quantas tentativas? 4. Bastava que ele, portanto, ele em 4 está a acertar menos de 1. Bastava que nestas 4 ele estivesse aqui com 1,5. Já estávamos a falar de um volume bem maior, já estávamos a falar mais 6 pontos, 9 pontos, portanto, há aqui ainda muito sítio para ir buscar. Do ponto de vista defensivo, chega a ser desconfortável vê-los a jogar. Eu vi o jogo deles com Miami, vi o jogo com Memphis, mas mais atento no primeiro jogo foi até o jogo da homenagem ao Pat Riley. Houve ali um momento em que eles defensivamente colapsaram no bom sentido, de esmagaram o adversário, e era desconfortável ver os Heat jogar. Os Heat não conseguiam muitas vezes trazer a bola. Porquê? Porque havia Suggs, havia Caldwell Pope, havia Anthony Black, havia uma série de jogadores que estavam ali, e o banqueiro enorme, Franz Wagner, já vamos falar de Franz Wagner, portanto, eu acho que eles têm aqui um bom cenário. Jalen Suggs ele certamente não vai lançar a 48% de 3 pontos, lá quanto é que ele está a lançar agora, mas se chegar aos 40%, é uma equipa totalmente diferente. E depois porque ele também queria através do seu drible, portanto, e depois é um defensor brutal, faz lembrar os Derek Whites e os Carusos desta vida. Aliás, eu acho que ele é first team All-NBA, se não é first é second, isso tenho a certeza. Portanto, eles estão bem. Em relação a futuro a nível de contratos, é verdade que eles deram um bocadinho de dinheiro a mais ao Franz Wagner, já nem me lembro ao certo quanto é que eles deram. Franz Wagner recebeu. Quanto é que o homem recebeu? Malta, lembram-se assim de cabeça? Eu tinha isto aqui apontado e sem querer tirei. Bem, não interessa. Está aqui, desculpem, está aqui. O 5 anos 224, portanto é. Não foi isso nada que ele recebeu, desculpem. O Franz Wagner, se calhar até foi. Franz Wagner Extension. É verdade que eles deram aqui um bocadinho mais de dinheiro ao Franz Wagner, mas eu nem estou muito chocado com isso. 5 anos, recebeu o máximo, 5 anos 224 milhões. Portanto, era o máximo que ele podia receber. Acho que até é o maior contrato da história dos Magic, que quando o banqueiro renovar o seu, certamente será o maior. É verdade que eles deram aqui um bocadinho mais. O contrato do Suggs é extremamente tranquilo para o que pode ser para o que será a evolução do cap ao longo dos próximos anos. Portanto, eu acho que eles estão tranquilos. Naturalmente, quando o banqueiro renovar e quando o contrato dele entrar em ação, claro que vão passar a ser uma equipa cara, é normal, porque é a evolução normal das equipas jovens. À medida que vais apanhando bons jogadores, chegas a um ponto em que tens que lhes renovar, e depois entra tudo, e depois é uma questão de verem, de eles depois estudarem se com este core conseguem ser candidatos ao título, se têm que abrir um bocadinho mão de alguém para tentar ir buscar outro tipo de pieces. Portanto, é no fundo o dilema que os Thunder vão ter, é o dilema, ainda que o Thunder, o talento não deixa dúvidas, não é? Mas pronto, a dúvida que os Thunder vão ter, é a dúvida que os Houston Rockets estavam a ter, e é a dúvida que os Orlando Magic vão ter. Não há aqui, isso é normal. Mas tendo em conta que o core deles é bastante jovem, eu acho que há aqui janela, não é? Para eles manterem toda a gente. Team Payroll, queria só ajudar-vos aqui numa coisinha. Magic, não é? Estamos a falar dos Magic, muito bem. Orlando Magic. Portanto, olhando aqui para os contratos, Jonathan Isaac tem contrato e os Jonathan Isaac têm aqui várias proteções, seguro até 2029. KCP, isto é player option, não é? Player option até 27. Cole Anthony também tranquilo. Banqueiro irá renovar certamente neste verão, ou mais tarde, mais cedo. Estou curioso para ver o que é que eles vão fazer com o Wendell Carter. E depois o Jalen Suggs já tem o seu novo contrato e entrará depois em vigor no próximo ano, tal como o Franz Wagner, exatamente. Portanto, a equipa é este o core. Se eu acho que este core chega, tenho algumas dúvidas, acho que precisam de alguns ajustes. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Em relação ao Franz Wagner, é com bastante agrado que vejo que aquele ano que me estava a preocupar, porque ele teve um ano absolutamente para esquecer do lançamento de 3 pontos. Ele passou de ser um jogador de 36% no seu segundo ano para ser um jogador de 28% no seu terceiro. Agora as coisas estão
completamente estável, aliás, estão brutais, nem sei se vai conseguir manter estes níveis a 44%, será difícil, ainda por cima em 6 tentativas, mas as dúvidas que eu tinha, portanto, foi apenas um ano mais modesto, portanto, estamos confortáveis com esta situação. E depois há os jogadores como o Anthony Black, que estão ali a aparecer, portanto, há ali um core bastante interessante, Suggs, Wagner, Paulo Banchero, Black, eventualmente, não sei como é que será com o Wendell Carter, não é um jogador que eu tenho estado um bocadinho desapontado com a falta de evolução dele, mas acho que é uma equipa a ter em conta. E claro, 50 pontos de Paulo Banchero é a maior marca do ano até agora, e é engraçado, porque eu na altura estava a cobrir os jogos durante a noite, e claro que ele faz 50 pontos, eu fiz uma peça, e fui ver jogadores com apenas 21 anos, portanto, até 21 anos, antes de 22, que fizeram 50 pontos. E a lista é muito engraçada, porque a lista tem os seguintes nomes, lendários: LeBron James, Phil, Allen Iverson. Ok, estamos de acordo. Um bocadinho surpreendido de não estar aqui o Kobe, mas depois recordei-me que os primeiros anos do Kobe não foram tão pujantes, porque ele estava muito tempo no banco. Na atualidade, Trae Young e Devin Booker. Ok, depois há alguns jogadores que são mais antigos, alguns jogadores que não são tão lendários, digamos assim. E depois apareceram aqui 2 nomes que eu confesso que já não me lembro. Aliás, um deles eu lembrava-me, o outro eu sabia que eu tinha feito os 50 pontos, mas não sabia que tinha sido aos 21 anos. Os nomes aleatórios que eu aqui meti foi o Brandon Jennings, que fez 50 pontos aos 21 anos. E era um bom jogador, eu gostava do Brandon Jennings. Mas não tinha noção que eu sabia que ele tinha feito 50, não aos 21 anos. E o outro é o Kevin Porter Jr., que agora é backup em Los Angeles, nos Clippers. Foi ele que fez 50 pontos. Eu acho que até ele deve ser o último jogador com menos de 21 anos ou com menos de 22 anos a fazer 50 pontos. Portanto, parabéns ao Paulo Banchero. É o 9º jogador a fazer 50 pontos antes de 22 anos. Muito bem, muito bem. Gosto muito, sou muito fã do Paulo Banchero. Eu confesso que ao início, quando ele foi draftado e quando vi os primeiros jogos dele, pensei, vai fazer estatísticas, mas será que é um winning player? Eu achava que ele recaía muito sobre o lançamento, mid-range, e ele era muito ineficiente nisso. Mas acho que para já também o ajudou a andar pela seleção na altura, não nos Jogos Olímpicos, mas no Mundial. Estou a ficar muito fã de Paulo Banchero, e os Magic são uma daquelas equipas que eu gosto de ver no League Pass. Sei que teoricamente não vou ter grandes jogos a nível de explosão, ainda que os 2 jogos que eu apanhei deles tenham sido excelentes surpresas. A outra coisa que eu queria falar com vocês é o Anthony Davis. Malta, eu sou um bocadinho suspeito para falar, não é? Vocês sabem, para mim, Anthony Davis e LeBron James, não é? Mas a pergunta que eu fiz um artigo sobre isto, podem ver no 00. Aliás, nós temos tido artigos todas as noites, todos os dias, portanto, se quiserem acompanhar coisas mais escritas, um bocadinho mais de análise, eu estou a tentar fazer. Vou já deixar aqui a nota que às vezes pode haver uma gralha ou outra, porque, por exemplo, este artigo do Anthony Davis eu acabei de escrever, eram 11h30, depois ainda fiz às 2h30 o Luka Doncic a rebentar com os Timberwolves, portanto percebam que é aquela hora, uma pessoa relê, passa no corretor, mas às vezes pode falhar ali alguma vírgula, alguma coisinha, portanto, malta, é nosso segredo. Eles nem vê, a malta ali dos Zé nem vê, eles querem só saber do futebol e do Amorim, e para onde é que vai o Amorim e quem é que vem para o lugar do Amorim, quer lá saber. Quero saber é disto. Anthony Davis, 32 pontos de média por jogo, acho que é o melhor marcador, 12 ressaltos, 3.3 assistências, 2.5 blocos. Eu fiz a pergunta, será que este é o melhor Anthony Davis de sempre? Eu acho que é o melhor Anthony Davis de sempre. É claro que não é por causa destes 4 jogos. É por causa de... Porque nós já, certamente, eu não fui investigar porque ele já jogou 1000 jogos, mas certamente já tivemos stretches de 4 jogos onde ele teve melhores números, certamente. Mas porquê é que eu acho que este é o melhor Anthony Davis de sempre? E porquê é que eu achei que era relevante falarmos disto? Por 2 aspectos. O primeiro aspecto prende-se com os lançamentos. O Anthony Davis e o LeBron James vão para o 6º ano juntos. 6º ano. Podemos discutir se tem sido um sucesso tremendo que se calhar se imaginou, mas acho que tem sido um sucesso. Temos um título, final de conferência, o NBA Cup. Ok. Se calhar o facto de já termos falhado um playoff, o facto de termos perdido na primeira ronda,
expectável quando tínhamos 2 talentos de top 10, digamos assim. Mas nestes 5 anos, este é o 6º, o Anthony Davis, apesar de todos os anos ouvirmos a mesma lenga-lenga, do LeBron a dizer este ano vamos jogar pelo AD, este ano o AD é o principal foco do ataque, nunca aconteceu o Anthony Davis ter mais lançamentos que o LeBron James. Aliás, tirando a época passada, onde o LeBron James lançou 17.8 lançamentos por jogo e o Anthony Davis 15.9, nunca sequer esteve perto, malta. Já houve anos onde o Anthony Davis esteve na casa dos 12 e o LeBron na casa dos 20. Mesmo com o avançar da idade do LeBron. Portanto, nunca esteve perto. Este ano, eu sei, são apenas 4 jogos. Estes números vão baixar. Eu acho é que já não vão flipar. O Anthony Davis está com 20 lançamentos por jogo. O LeBron James está com 16 lançamentos por jogo. Mesmo que o Anthony Davis vá naturalmente baixar, porque se ele lançar a 20 jogos é o segundo melhor ano dele, igual ao melhor ano, é uma diferença de um ponto decimal. Eu acho que já não vai flipar. A partir de agora, nós vamos ter... Atenção, o LeBron está na fase final da carreira, portanto não é chocante o que eu estou a dizer. Acho que é relevante, mas não é chocante. Nunca mais vamos ter LeBron James a lançar mais vezes em média do que Anthony Davis. E isto é importante, porque é uma mudança de paradigma. É os Lakers muito mais centrados em Anthony Davis. E aquilo que estamos a ver do Anthony Davis, já estávamos a ver no ano passado algumas coisas. Ele jogar mais em ataque, ele jogar mais na criação do seu próprio lançamento, ou set plays para que ele possa atacar o cesto, mas que esse seja o foco e não a consequência. E, portanto, isto não é novidade. Eu até tive um debate, entre aspas, uma pequena troca de ideias com o Lucas, com o Niven, que vocês naturalmente conhecem, que ele narra os jogos da Sport TV. Estamos aqui num grupo e estávamos a falar sobre se nós achamos que é possível o LeBron ainda flipar isto e voltar a ser o jogador com mais lançamentos com o Anthony Davis. A conclusão que nós chegámos é que, claro que é possível, basta o LeBron querer, porque é ele que controla os ataques, mas não é provável. Especialmente se os Lakers a meio do ano fizerem algum tipo de troca, que troquem o D'Angelo Russell por 2 peças, 2 3&D, digamos assim. Não me parece fácil, mas e aí podemos até ver um LeBron mais de ball handling e mais de point forward do que propriamente ser um extremo puro. E portanto eu achei interessante que este pode ser realmente o ano onde o Anthony Davis se estabelece como a primeira opção dos Lakers. Nos 4 jogos que os Lakers fizeram, só por uma vez o LeBron lançou mais que o Anthony Davis, e estamos a falar de diferenças até bastante grandes. Nesse jogo, foi o tal jogo do Sacramento Kings, onde ele depois explodiu no quarto período e fez aqueles, quantos é que foram? 16 pontos, lá o que é que foi, fez, não falhou nenhum lançamento dos 6 que tentou, e portanto aí, claro que os Lakers respeitaram a mão quente e ele acabou por lançar mais. Outra coisa chocante é o Anthony Davis estar com quase 13 lançamentos livres por jogo. E isto, 2 dúvidas que nós temos. Primeiro, será que é possível manter? Não é expectável 13 lançamentos, é tipo James Harden nos tempos dos Rockets, mas tendo em conta que ele ataca tanto o cesto, não espero uma quebra tão acentuada. Não vai descer para metade. E depois é a questão física. E este é o segundo ponto que me faz falar de Anthony Davis na sua melhor fase da carreira. Que é o seguinte: durante muitos anos nós dizíamos isto, e com razão, Anthony Davis é um jogador propenso a lesões. Anthony Davis é um jogador que só por uma vez, desde que chegou aos Lakers, jogou mais de 56 jogos. E foi no ano de Covid, onde a época parou a meio. Portanto, nem sequer sabemos se ele iria conseguir depois estar saudável para o fim. Teve ali uma pausa grande e depois, claro, conseguiu jogar. De resto, andou sempre ali, às vezes até em playoff e não sei o quê. Desde o ano passado, e ele próprio assumiu isto, e o LeBron também já falou sobre isto, que é o facto do Anthony Davis ter entrado num regime de preparação física semelhante ao do LeBron, e que isso melhorou-lhe bastante, não só a sua vertente física, ele está mais lean, ele está mais capaz de aguentar, os joelhos estão mais protegidos, ele está mais magro, digamos assim, mas mais construído a nível muscular. E isso é importante para um jogador que está tantas vezes no chão, está tantas vezes a atacar, e essa é outra coisa, ele não se está a tirar ao chão tanta vez no sentido para conseguir
converter lançamentos, que era uma coisa que ele fazia muito, estava sempre a bater no chão, depois havia ali luxação no cotovelo, sore hip, sore ankle, portanto havia sempre essas coisinhas. Desde o ano passado isso mudou, flipou completamente. Ele no ano passado fez 76 jogos, malta, na fase regular, 76 jogos, jogou os 5 jogos do playoff, foi um dos melhores jogadores atleticamente nos Jogos Olímpicos, portanto estamos a falar de quantos? Portanto 81, Jogos Olímpicos foram 3, 4, 5, 6, 7 talvez, portanto estamos a falar de um jogador que fez cerca de 90 jogos no ano passado. Este ano fez todos os particulares, se não estou em erro, ou pelo menos fez a reta final dos particulares, ainda não falhou nenhum jogo, já fez mais um back-to-back, portanto estamos a falar de um jogador que fisicamente parece muito saudável. E isso, se mantiver lançamentos, lances livres, físico, estamos a falar de um dos melhores jogadores da NBA, um top 5, um top 6, um top 7, um top 10, o que queiram dizer. Mas é um dos melhores. E aí, o teto dos Lakers é um bocadinho maior, é diferente, não estou a dizer que é um teto de estar nas finais, mas é uma equipa que os adversários têm que lidar com o Anthony Davis. E obviamente depois LeBron e não sei o que, tudo mais. E se calhar já se aperceberam que eu ainda não falei da defesa de Anthony Davis. E aí, acho que estamos todos de acordo que estamos a falar, se não é o melhor defesa da NBA, é o segundo ou o terceiro. É um jogador, defensivamente é impressionante vê-lo a jogar. A forma como ele navega os pick and rolls, faz ali aquele ioiô de meio drop, meio pressionar o ball handler, ficar ali. A forma como ele defende 1 contra 1, a forma como ele anula jogadores mais pequenos quando é trocado, não há vantagem. Portanto, claro que o Kevin Durant teve ali 2 ou 3 lançamentos, teve 2 fadeaways nele absolutamente estupendos, mas estamos a falar do Kevin Durant, não estamos propriamente a falar do Taurean Prince, portanto é um jogador tremendo e é um jogador que nós queremos estar, e se ele estiver no mais alto nível ofensivamente, sabendo nós que ele defensivamente já vai estar, estamos tranquilos em relação aos Lakers. Portanto, eu acho que este é o melhor Anthony Davis sempre. Naturalmente já tivemos grandes fases do Anthony Davis, faltou sempre a consistência ofensiva. Para já estamos a ter essa consistência ofensiva. Não estou a dizer que ele vai terminar a época na casa dos 30 pontos de média, mas não buscava que andasse ali na casa dos 28, o que era brutal para os Lakers. E portanto eram estes 2 assuntos que eu queria falar com vocês. Estamos conversados sobre estes 2 assuntos, temos muita coisa aí a acontecer. Houve muitas lesões nestes últimos, eu posso-vos fazer aqui um resumozinho rápido. Herb Jones, muitos deles eu tenho na minha equipa da Fantasy, malta. Terrível. Já descobri o que é que queria dizer o PVZ e fiquei até embaraçado por não saber. Povo de Varzim. Ele é da Povo e eu não fiz a ligação. Estúpida. Peço desculpa. Quem ouviu o episódio anterior percebeu o que eu quis dizer. Herb Jones lesionou-se no ombro. Houve um jogador qualquer que lhe caiu em cima do ombro, já não lembro quem é que foi. Vamos ver, não me pareceu assim muito grave, mas vai certamente falhar ali um tempinho. O nosso candidato a Most Improved e a estrela dos nossos olhos, Dyson Daniels, teve um hip strain, vai falhar pelo menos o jogo 2, pode ser uma lesão de semanas, mas os Hawks estão a considerá-lo day to day, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Lauri Markkanen teve ali um problema nas costas no jogo de ontem, vamos ver se é alguma coisa grave. Obviamente já falámos aqui do Stephen Curry. O Lonzo Ball, coitado, torceu o pulso, 10 dias de fora pelo menos, vai ser reavaliado daqui a 10 dias. Realmente há carreiras que são amaldiçoadas. Não sei se nós falámos aqui do Taylor Hendricks, eu acho que não, acho que foi na segunda-feira, foi na segunda. O Taylor Hendricks teve uma das lesões mais chocantes que eu já vi. O Chico acho que partilhou no nosso Twitter e eu por acaso não ia partilhar porque é mesmo arrepiante. Teve uma fratura, nem quero falar disso, mas é uma pena porque é um miúdo que estava a ser titular este ano. Ele ofensivamente era muito limitado, 3º ano em Utah, defensivamente estava a ser bastante interessante, e acabou o ano. Aliás, não é o acabou a época, provavelmente acabou esta e a próxima já será condicionada e vamos ver. É uma pena porque ele estava a mostrar-se, até estava a jogar para contrato, para renovação. É uma pena. Em Golden State as lesões já falámos. O DeAnthony Melton voltou a ter problemas nas costas, portanto já não é nada já não é nada novo, é uma pena.
E houve mais. Ontem o Doncic e o Edwards estavam um bocadito amassados no jogo. O jogo ontem foi quente e eles estavam amassaditos. Espero que não vá nada para esta fase. Eu cá ver, houve mais coisas. Tinha visto mais. O Kyle Kuzma, groin strain, portanto, semanas, estamos a falar na casa de 2 meses que ele vai falhar. Portanto, não é que os Wizards estejam propriamente preocupados com isso. Ja Morant já falhou aqui uns joguitos. O Bogdanovic em Atlanta vai falhar agora também. Aliás, vai ser operado. Não, vai ser. É uma non-surgical treatment. Portanto, vamos ver o que é que vai ser. Vai falhar pelo menos 4 semanas. E havia mais algumas, malta. Havia aí mais algumas. Mark Williams continua de fora. O poste de Charlotte. Devin Vassell está cada vez mais perto da sua recuperação, o que é ótimo, porque estou muito curioso para ver como é que o Vassell se vai incorporar nesta equipa dos Spurs. Foi agora treinar com a equipa da G-League para começar a ganhar ritmo. O Scottie Barnes. O Scottie Barnes levou um estouro na cara, malta. Não sei se vocês viram. É um lance onde ele vai para um ressalto, ali uma bola no ar. E há um jogador que lhe dá uma cotovelada no olho. A forma como ele sai é assustadora, que ele até está com uma cara quase de desespero. Pode ter ali partido aqui ou deslocado aqui o orbital, não sei o quê. Para já vai falhar um jogo, não vai com a equipa para Charlotte, eles vão agora a Charlotte, vai ser reavaliado, vamos ver o que é que vai ser. E continuamos sem ter Paul George e Joel Embiid, já vamos com uma semana e pico de NBA e eles ainda não vão jogar esta quarta, e vamos ver se ainda vão jogar esta semana ou não. De resto é isto, pronto, é as lesões normais. Portanto, vamos embora, voltaremos para a semana, não se esqueçam, eu gravei isto na quarta e não na quinta, portanto se acontecer isso, há muitos jogos, e o jogo que eu vou ver e podem esperar algum tipo de análise, depende, que eu estou um bocadinho cansado, posso fazer uma coisa mais humilde, mas vamos ter um Lakers, aliás, uns Cavaliers a receber os Lakers, o regresso de LeBron, vai levar o seu filho, portanto poderá ser um momento bonito se o jogo assim se proporcionar, o Bron e o LeBron voltarem a jogar juntos, já não o fazem desde o primeiro jogo, voltarem a jogar juntos em Cleveland, em Ohio, a terra do LeBron, e o pavilhão e a equipa que ele ajudou a construir, os Cleveland Cavaliers. E obviamente será muito interessante ver o matchup do Evan Mobley com o Anthony Davis, espero que aconteça. Malta, estamos conversados, voltaremos então na segunda-feira. Exatamente, segunda-feira. Se conseguirem afundar 3, mandem-nos o vídeo. Oi? Lakers will get a chance to take the lead, and look who has the ball. With half a minute to play. Bryant for the lead.